Hey pessoal, bem-vindos ao Extra Podcast, o local onde falamos de nossos reality shows favoritos. Eu sou o Rich e ao meu lado eu tenho a Gabi e a Laura e hoje nós falaremos do segundo episódio da 10ª temporada do MasterChef Brasil, que foi exibido nesta terça-feira, 9 de maio, pela Band. Tivemos o começo dos combates, Kika e bate-bate, e 9 participantes já estão classificados para o que a gente acha que será um top 18. Primeiro eu quero dizer, a Laura tá aqui, né, que a Laura é a nossa quebra-galho, voltando aqui. Oi, Laura, tudo bem? Oi, obrigada. Eu acho que eu falo, você fica feliz que eu falar que eu vou assistir ao vivo hoje para poder qualquer coisa, né? Ah, Laura de Viu. A Laura, quando a Isa infelizmente não vai poder estar aqui hoje, é quando a Isa falou com o Intervalo. Eu lembro que a Laura mandou dizendo, tô assistindo ao vivo, quando comentou o programa, eu digo, vou chamar. E a Gabi, que tá de volta depois de um hiato, né? A Gabi tava a nossa Camila Cabelo, mas voltou pro nosso grupo, né? Oi, Voltei, Gabi, e aí, como é que tá o MasterChef pra você que tava tanto tempo, assim, ausente de comentar o programa? voltei, então eu tô gostando, e o melhor de tudo é que nessa minha experiência na Austrália, eu trabalhei como garçonete, né, então não trabalhei em cozinha, mas trabalhei, tipo, ali junto com a cozinha, né, então eu aprimorei um pouco as minhas habilidades aqui de comentarista de MasterChef. E eu gostei desses 2 primeiros episódios, assim, da temporada, porque como uma temporada comemorativa de 10 anos, eu tenho achado legal os flashbacks, né? Porque eu acho que pega um pouquinho aí no emocional da gente. Então eu tô gostando de ver esses flashbacks, eles refazendo provas clássicas. Então eu achei esses 2 primeiros episódios legais, assim, nada, nossa, sensacional, mas legal, assim, revisitar a história do programa. Olha, um episódio legal já é uma grande evolução pro MasterChef. Desculpa a Dona Endemol, que é nossa amiga, desculpa o MasterChef, que são nossos amigos, mas a gente tava precisando de episódios legais em meio ao caos que estava acontecendo no programa com 50 temporadas, né? Mas assim, como eu falei, a gente começou com os combates e as temáticas das provas foram relacionadas a pratos que já foram feitos no programa, né? Foi uma coisa bem legal, então, tipo, revisitando mesmo as outras temporadas. E aí, Laura, o que você achou disso e de que os combates serão em 2 episódios, ou seja, pela primeira vez em anos, a gente já está demorando 3 episódios para conhecer de fato quem está nos tops do MasterChef. Então, eu achei que a ideia é boa, né? Se a gente tá fazendo essa coisa de 10 anos para relembrar, assim, acho legal ter esse tipo de prova, né? Assim, é legal relembrar os momentos, mas eu acho engraçado que ela fala assim, ah, porque na coisa, vocês não lembram, pô, Ana Paula, não lembro, desculpa aí. E ela falou, pô, vocês não lembram, eu não vou lembrar de umas provas aleatórias, assim, não é assim também, né? É muita edição. Eu lembro de algumas provas, não todas, né? Acho engraçado ela falar isso. Meu problema com a prova mesmo foi que eu achei meio, eu não entendi muito bem os critérios assim das pessoas que eles escolheram para cada batalha, e algumas eram 2, algumas eram 4. Achei que ficou meio estranho assim. Por que juntou essas pessoas aí e falar, ah, porque gosta de tal coisa? Teve gente que falou que não tinha essa relação com aquele tipo de comida, né? E tinha gente que tinha. Então eles falaram, ah, porque a gente se preocupou, escolheu o critério, mas a gente, eu acho que nenhuma hora ficou claro pra gente o critério. E eu achei estranho. Para mim, o critério deve ter sido assim: essas pessoas são meio parecidas, a gente ficou entre eles para entrar no cast, sabe? Achei que ficou estranho, uma falta de explicação, assim. Eu acho que eles podiam ter feito todos os combates de 4 chefes em cada, porque assim, fazia por sorteio, porque a gente já sabe que no fim do episódio falou que vai haver uma repescagem já de cara, né? É, Então eles podiam corrigir qualquer erro, tipo, não necessariamente dizer que dos 4 podia passar os 4, podia passar nenhum, podia passar só um, podia passar 2, podia passar 3, deixava em aberto pra gente e compensava o número de quem tava faltando numa repescagem. Eu acho eu que achei que ficou corrigiria muito pra gente. estranho. Uma prova só tem 2, a outra só tem 4. Eu acho que é diferente a dinâmica do que você espera numa competição contra uma pessoa só, ou que você tem 4 disputando 2 vagas, que não é direto, assim, sabe? É diferente essa forma de agir, essa forma de estar ali. Sei lá, eu achei estranho. E você, Gabi, o que achou desse formato dos combates que eles entraram na cozinha, né, pela primeira vez, mas embora alguns tenham ficado só meia hora. Sim, esse negócio do 4 e 2, a princípio me incomodou um pouco, mas daí depois eu pensei que, como em ambos os casos a pessoa acaba tendo 50% de chance de voltar, de entrar, né, no programa, eu acho que não acaba não sendo tão prejudicial assim. Porém, ali na questão de, de qual, do que eles têm que cozinhar, eu concordo muito com a Laura. Até eu tava assistindo com a minha mãe e a gente tava comentando
que em alguns casos ficava muito claro que, tipo assim, parece que a pessoa meio que tinha sobrado e colocavam ela ali. Por exemplo, no da coxinha, a gente via que os dois tinham uma história com coxinha. Então, provavelmente na inscrição eles já tinham falado sobre isso e tal, e eles conseguiram colocar os dois ali. Já no negócio de churrasco, por exemplo, tinha 3 pessoas ali. Tinha uma que tinha muita ligação, né? Então, ela, claramente, né? Tinha outros 2 ali que tinham um pouco, e tinha um que não tinha nada. Que ele deixou totalmente aleatório. Totalmente aleatório. Ele deixou muito claro o tempo inteiro que ele não fazia churrasco, que ele não gostava de fazer churrasco. E o resultado a gente acabou vendo, né? O que aconteceu. Então, de certa forma, eu achei também que essas escolhas, assim, algumas pessoas acabaram sendo prejudicadas, porque me parece que eles foram, tipo assim, montando os grupos e encaixando as pessoas, e quem eles acharam que meio que não se encaixou em nada, eles foram colocando no que sobrava, sabe? Essa foi a sensação que eu fiquei. É reality show sendo reality show, né? A gente sabe que por mais que tenha que ser uma coisa limpa, né? E pra gente ver que foi uma escolha justa e tal, a gente sabe que existe aquele negócio de, olha, se a gente botar essas 4 pessoas aqui junto, não me importa se essas 2 forem eliminadas, porque as outras 2, além de serem boas cozinheiras, são muito bom material para reality show, porque eu tô sentindo que dos 9 que já foram classificados, mais da metade são bem desenvoltos em confessionário, já são pessoas que têm umas personalidades bem chamativas, então acho que eles estão pensando muito também no fator entretenimento pra gente, no sentido de que pessoas não vão ser muito caladinhas, que era o que a gente tinha muito na temporada passada, né? Pessoas que não eram tão desenvoltas em câmera e os confessionários destoavam. Mas assim, Sim. como nós tivemos só 6 combates, a Band foi generosa em número, a gente consegue comentar os 6 aqui, porque enquanto uns tiveram muito tempo de prova, outros tiveram pouco, tipo da coxinha, que a coxinha, quando a Ana Paula falou começa, já estava dizendo para tudo, eu não mal vi a prova dele acontecer. Antes eu vou dizer assim, que nós vamos falar o nome dos aprovados. Se alguém de Laura ou Gabi quiser falar das pessoas aprovadas já alguma coisa, pode falar. Por mais que a gente não tenha muito o que dizer sobre elas, mas alguma coisa pode ter chamado a atenção. O primeiro combate foi sobre a lasanha, que já foi um combate bom, porque é comida boa, lasanha é bom. E as aprovadas foram Luma e Ashanti. E aí, Gabi, o que você achou dessa prova e das classificadas? Eu achei legal eles terem que fazer lasanha, porque como os próprios chefes deixaram bem claro, lasanha parece algo muito simples, assim, do dia a dia. E, na verdade, não é tão simples fazer lasanha, né? Ainda mais em 1 hora, e tendo que fazer a massa fresca, né? Então, eu acho que era uma prova ali que envolvia bastante técnica e, claro, também o sabor, né? Do que eles entregaram ali, para mim, ficou muito claro que a Luma entraria. Eu tive certeza de que ela passaria, porque a lasanha dela parecia... É claro que a gente sabe que a aparência não é tudo, mas às vezes a gente olha e já sabe, né? E o dela ali parecia, de fato, a melhor lasanha. Eu gostei, assim, acho que ela é um personagem que vai render. E a Shanti, né, eu tinha a impressão de que ela ia passar por conta da edição, assim. Então, eu gostei, assim, dessa primeira prova. Eu achei legal ali que eles resgataram o Elton e a Juliana trabalhando em dupla, né? Aproveitar esse tal Elton e dizer que todo o meu ranço que eu tinha pelo Elton naquela temporada se dissipou. Hoje em dia, meu miguxo, aqueles, nem sabe que eu existo, mas assim, já não tá mais nem aí. Agora, eu ainda continuo achando que ele foi completamente mais exaltado do que deveria. Nas 2 temporadas que participou, e as eliminações foram mais que justas. Todas as 30 eliminações, porque ele voltou de repescagem e saiu depois. E Laura, eu não posso deixar de falar isso, né? A Shanti perdeu tudo, de cantora de R&B pra participante do Masterchef, né? Tem uma representante nossa aí, cantora, né? Você gostou? Aquele som que ela estava fazendo, como é que é? Que ela ficava repetindo. Eu ri muito com aquilo que Ela ela ficou falou que ela repetindo. aprendeu em música se fuxipar, mas se fuxipar aprender a assistir Lua de Isso. Cristal. A gente assistiu Lua de Cristal, a gente sabe que isso existe, né? Mas. Muito. E ela tava com a joia do infinito na testa, nossa visão também. Ela tava muito cheia de referências ali ontem, a Shanti. Entregou muita cultura Eu pop achei pra que gente. ela ia passar porque eu acho que ela parece uma personagem interessante, assim, para reality show. Eu pensei, eu acho que se tiver meio assim os dois, o dela passaria na frente por isso, né? Essa prova teve uma das coisas que eu mais odeio que eles fazem, que é aquele negócio, ai, comida de vó de casa, ai, não suporto quando eles falam isso, porque é só para alguns e é só, sabe, de certas formas, me irrita horrores, então não gostei dessa parte, mas eu acho a lasanha, como vocês falaram, é uma prova
complexa, né? Não é facinho, o que é importante para coisa. Eu acho até que não era muito tempo, né? Eu achei que podia ter sido um pouquinho mais, porque fazer a massa do zero ali num ambiente que você não conhece, porque massa às vezes também tem muita questão de temperatura, você tem que acostumar num ambiente ali de umidade e tal. Eu acho que é bem complicado, assim. Eu achei que eu fiquei surpresa de elas todas terem entregado, para ser bem sincera. Mas eu Eu achei que também gostei da foi prova. legal. Eu também gostei da prova. Eu tava esperando uma prova ok, porque é lasanha, né? Assim, começaram, eu não esperava que seria uma prova longa e tal, porque era do começo. Mas o que eu achei interessante em si da prova, porque uma serviu uma lasanha vegana vegetariana, né? Aí eu lembrei logo da Gabi, porque É a gente sempre comenta isso. vegetariana. Né, Gabi? Que a gente sempre comenta isso, porque assim, o MasterChef tem um preconceito. Tem não, tinha, né? Porque tá quebrando isso, que a gente via provas. Pratos veganos e vegetarianos aparecendo só quando eram solicitados. Hoje em dia, a gente já vê que no profissionais no amadores, algumas pessoas conseguem já colocar isso na prova, mesmo não sendo pré-requisito. Inclusive a Isabela venceu, né, o MasterChef, servindo comidas assim. E é bem legal, né, Gabi, ver que os participantes agora estão conseguindo encaixar comida vegana e vegetariana sem ser uma coisa tipo obrigar, tipo, ó, tem vegano aqui, então faça uma comida vegana. Sim, eu acho isso bem legal também, né? A lasanha dela ali era vegetariana, de cogumelo. E acho super legal. E eu acho legal também a gente entender, porque a comida vegetariana ela pode ser boa, ela pode ser ruim, né? Então acho que é legal também a gente conseguir reconhecer que não é só porque é vegetariano ou vegano que mereça pontos extras. Da mesma forma que não é só porque é vegetariano ou vegano que tem que ser, tipo, julgado como pior. Então, tipo, é só mais um prato que tá ali, sabe? Então eu achei legal que, tipo assim, ela foi eliminada e em momento nenhum foi mencionado o fato da lasanha dela ser uma lasanha, não era tão saborosa porque não tinha carne. Não, eram outros fatores, entendeu? Então acho que isso faz parte também justamente dessa evolução do programa, de naturalizar isso como mais uma coisa que tá ali competindo um prato, entendeu? Não é uma coisa diferente, por isso merece ser olhado de uma forma diferente, sabe? Uhum. Depois a gente teve o segundo combate, que a gente já foi mais longe, né? De lasanha a gente foi pra rã. E a aprovada foi a Jusileia, que pra mim também exala entretenimento. E eu acho que quando ela foi chamada, já tava um bocado de ser aprovada. Eu acho que o comentário que eu quero fazer pra ela sobre esse combate foi um que eu já fiz quando apareceu o Han em outros episódios, né, de outras temporadas. Porque ela foi por um caminho, a Jusileia, dizer assim, eu acho que parece frango e eu vou tratar como se fosse um frango, né, e fazer a prova. Primeiro eu quero dizer que tá aí as pessoas fazendo provas com coisas que não são familiarizadas, deviam deixar elas familiarizadas primeiro pra ter um nível alto, pra depois ir puxando eles. Quanto mais difícil bota, mais o nível pode ficar fraco de cara e espantar o público. Isso é machismo meu. Mas o segundo, eu acho que eu conheço pessoas que já comeram carne de rã e falaram que parece com frango. Então acho que ela ganhou aí. Como conseguiu tratar como frango e fazer uma coisa próxima do frango. Mas a gente botei um pavor, não ia conseguir fazer nada. Primeiro que eu não sei cozinhar. Segundo, porque é rã. E eu tenho medo de sapo, de perereca, essas coisas. Então eu acho que eu ia pedir pra sair, sei lá. Ia dizer não, não quero. É errado, é injusto. Mas eu acho que ela foi pro caminho certo. Então acho que ela entrou e eu gostei da personalidade dela, do jeito que ela é animada. Então, como eu gosto de olhar sempre a parte das pessoas como personagens, então acho que ela é era bem mais interessante, né? E você, Laura, o que achou das Hans e da Jusileia? Essa prova foi a que eu menos gostei, não achei muito interessante. Assim, acho que mas sei lá, achei meio chata, não gostei muito de nenhuma das duas, pra ser bem honesta. Só isso que eu tenho a dizer. Não me cativaram, quem sabe na próxima. Eu achei que ficou muito claro quem ia passar quando uma delas falou, tipo, nossa, acho que eu vou arrasar. E a outra falou, tipo, meio que deu a entender que ia ter um pouco mais de dificuldade, né? E geralmente quem fala que vai arrasar é porque depois acaba perdendo. O MasterChef é muito previsível, né? É sempre assim. É muito. Eu tava assistindo com a minha mãe, daí tinha alguma fala, eu falava assim, essa pessoa vai sair por causa disso. Aí acontecia, né? Que a gente já sabe, tipo, são 10 temporadas, a gente já sabe mais ou menos o que vai acontecer, de acordo com o que eles põem no ar, né? Mas enfim. Além disso, teve a farofa, que, tipo assim, cara, quem é que faz farofa com empanado? Tipo, enfim, uma escolha totalmente equivocada, não tinha porquê. E então, assim, eu também não me apeguei em nenhuma das duas, assim, mas entre as duas eu gostei mais da Jusileia, né? Então eu gostei mais delas. Eu acho que entre elas duas ali, eu gostei que ela passou e eu também achei que essa prova em si, ela foi um pouco desnecessária, justamente porque eu acho que para
para um primeiro desafio, precisa ser provas um pouco mais do dia a dia, que nem lasanha, que a gente tava falando. É uma comida do dia a dia, mas ao mesmo tempo que exige um monte de técnica, né? Agora, rã. E aí, tipo assim, igual eles estavam falando, que eles escolheram, né? Escolhemos as pessoas pela afinidade que elas tinham com comida tal. Qual a afinidade que alguém ali tinha de cozinhar rã, sabe? Nenhuma. Então, foi muita mentira, né? Tipo, não fazia muito sentido. Eu acho que foi uma prova icônica, tanto que, tipo assim, às vezes quando a Ana fala, lembram de tal coisa, igual a Laura falou, eu não lembro, mas esse episódio da Michelle, tipo, eu lembrava, sabe? Porque foi uma coisa que eu lembro que foi bem marcante. Então, eu acho que era uma prova que era legal de ser visitada, só que talvez não nesse momento, né? O terceiro combate foi do churrasco, e tivemos Mariane e Gisele como aprovadas. Por enquanto foi dando só mulher, né? A gente aqui chegou em 5 mulheres já aprovadas. E aí, Gabi, o que você achou do churrasco? Porque aí churrasco já também é um artifício que é uma prova sozinha, podia ser, né? Sim. Então, o churrasco, para quem é do Rio Grande do Sul, é um pouco complexo, né? Primeiro que pra gente aquilo ali não é churrasco, né? Porque gaúcho faz churrasco em espeto, churrasqueira e não em grelha, assim. Então já começa por aí, né? Mas esse duelo, essa batalha, ela me incomodou um pouco, né? Porque, como eu falei já, primeiro que eu não achei justo, porque tinha uma pessoa que claramente é uma pessoa que ama churrasco, que sempre faz churrasco, que, tipo, a mulher só faltou sambar quando ela soube que ela ia fazer churrasco, e uma pessoa que claramente não faz churrasco, não sabia nem por onde começar. Então, tipo, os outros eu achei que estava todo mundo meio que em pé de igualdade. Esse não, isso, tipo, já desde o primeiro momento me causou um certo incômodo, assim. E, no mais, eu achei que uma coisa que eu achei interessante ali é que teve alguns quês da Mariane já falando em estratégia. Então, acho que ela pode vir a ser uma participante aí que vai trazer esses elementos pro jogo. Ela falando, tipo, eu quero... fulano é bom, e então eu quero manter do meu lado, algumas coisas assim. Então é uma participante que pode acrescentar, talvez futuramente também, nesse aspecto para essa temporada. No mais, desculpa se estiver ouvindo, se vier aqui, mas depois algum dia comentar com a gente. Não simpatizei muito com o nome da menina, a que passou lá, Gisele. Não a Mariane, a outra, a Gisele. Eu não simpatizei muito, eu achei too much, assim, sabe? Sabe, às vezes, quando a pessoa parece um pouco forçada, ela me pareceu um pouco forçada, assim, pela edição. Claro que não estou falando da pessoa, não conheço a pessoa dela. Estou falando o que a edição passou pra mim. Achei que talvez ficou um pouco too much esse negócio de, tipo, sou rainha do churrasco, ninguém ganha no meu churrasco. Pareceu pra mim um pouco de arrogância, sabe? E, enfim, esse acho que foi, talvez, o meu menos favorito de todos, assim. Não, eu achei desse combate achei muito engraçado porque o Luiz, que foi eliminado, já tava indo no tempo dele, né? Ele tá indo bem devagar, ele tava tipo 100% nem aí com o tempo da prova. Ele, pra mim, pareceu que ele sabia que não ia dar e falou, tá, faz, sabe? Ele entregou os pratos, literalmente. Ele me deu na cara que ele não tinha nada a ver, ele não sabia nem por onde começar. Exato, e aí, tipo assim, além de tudo, o cara me pega uma carne que ele nunca viu na vida, que ele nunca fez na vida, pra provar. Amigo, se você quer provar uma carne, você compra na sua casa, faz e prova. Não, tipo assim, na prova de colocar dentro do Masterchef, você pega uma carne pra provar. A Gabi falou isso da Gisele, gente, mas a Gisele eu acho que é um participante pronto pra reality show, pra você amar ou odiar. Ela não vai ter meio termo com uma personalidade como a da Gisele. Ou você vai amar ou vai odiar, e no começo eu comecei gostando, viu, gente? Porque ela sempre fala, pra mim, só como ela estivesse sempre narrando um rodeio. Eu acho sensacional. Já parece um rodeio acontecendo. Eu já acho que em questão de higiene, ela vai sair na frente, porque se ela for sempre com um chapéuzinho na cabeça, vai ser melhor que o povo que nunca usou touca no Masterchef, que eu sempre reclamo disso, que nunca usam touca. E questão de estilo, ela serviu, gente, com um laço cor-de-rosa combinando com a camisa. Então foi só foram Barbie situações... A Barbie churrasqueira. A gente teve a Barbie doceira na estreia. E teve assim, a divulgação de Barbie no Masterchef tá pesadíssima, viu, gente? Pesadíssima.
tem uma Barbie toda semana. Mas eu achei interessante porque, assim, churrasco, depois de a Han ter afastado a fome que a lasanha trouxe, o churrasco trouxe de volta, né? Mas, assim, eu achei bem legal a prova. Não dá muito pra gente julgar porque são provas ainda mais rápidas que o normal, né? Porque eram 6 combates, era muita coisa acontecendo. E mesmo com 4 pessoas fazendo, eu não pensei em nenhum momento que o Yuri fosse passar. Quando ficou entre Yuri e a Gisele, porque ele estava apagado. E ele nos confessionários parecia que estava precisando de uma injeção de adrenalina, porque ele estava falando muito baixo. Ele tem que falar com atitude e com tal. Eu digo, eu acho que não vai render nem na cozinha, nem como personagem. Eu acho que a banda esse ano tá focando em pegar os participantes que casem com os dois perfis. Certeza. E tanto a Mariana como a Gisele falou, eu achei engraçado isso quando a Gabi falou, interessante quando a Gabi falou isso da Mariana de estratégia, o povo já queimando largada, né? Não tinha nem os 18 classificados ainda. E ela trazendo estratégia, eu digo, gente, calma, vamos aí, porque a gente vê que grupinhos que se formam no MasterChef é o que o público detesta, porque pode ser mal visto, mas tem momentos que você enfrenta seu próprio grupo numa prova eliminatória, né? Porque você não se classifica só em grupo sempre, né? Sempre tem provas, a maioria das provas são individuais. Então, pra mim foi muito óbvio quem ia passar de cara, assim, a Mariane falando aquele negócio, queria que fosse ali o Yuri, eu falei, pronto, não vai ser. E aí a Barbie churrasqueira, estava muito claro que ia entrar, que iam falar que ela fez demais, mas que foi o suficiente. E a outra, já eles tentaram criar uma rivalidade ali entre elas duas, na minha visão, sabe? Uma fez falando que ela não faria aquilo tudo para mim teve isso. E o que eu achei mais engraçado foi, primeiro, que o cara que simplesmente, o outro lá desistiu. Ele falou, não vai rolar, é isso, faz. Ele não estava afim. Ele saindo, foi ótimo, sabe? Ele não estava afim. Mas para mim foi o melhor, foi o Yuri falando, no confessionário, uma das coisas mais esdrúxulas que eu já vi alguém falar no MasterChef. Ele falou, não, fogo, eu sempre tive essa conexão assim com o fogo, por causa do meu signo de Áries. Cara, quando ele falou isso, eu pensei, não existe a menor chance dele passar. Quem que fala isso? Nossa, nem a Daenerys, que podia sair no fogo, era do signo de Ares, talvez. E, gente, eu sou do signo de fogo também e tenho queimadura, sabe? Então não serve. É uma prova de churrasco, aí ele vira e fala, não, sempre tive uma conexão com fogo. Eu esperei ele falar, não, sempre gostei muito de fazer churrasco, não. É por causa do meu signo de Ares. Porque essas coisas são uma bobagem, galera. Todo mundo, gente aí cheio de signo que é o mesmo signo e ninguém é todo mundo igual. E tem vários. Pelo amor de Deus! Agora, tem que ver qual é o ascendente dele. Tem que ver qual é o ascendente dele, se o ascendente dele era extintor, porque apagou esse fogo e ele não se classificou, né? Eu achei não uma veio coisa aí. Assim, esdrúxula. Eu falei, cara, você tá indo num negócio pra cozinhar, aí a sua conexão com o fogo, que você tem que fazer receita, é o Ares. Achei ridículo. Assim, é o João Bidu da culinária, da gastronomia. Acho que Mariane e Gisele, né? Acho que as duas têm muito potencial para entregar bons momentos, assim. Eu já vi a faísca de uma rivalidade. Então, vocês vão ver que eu tô, tipo, super assim, fazendo os comentários da minha mãe, mas é porque eu considero que a minha mãe, ela é, tipo, um sofá, sabe? Então, pra mim é uma experiência estar assistindo com alguém que, tipo, seria a pessoa do sofá, né? E pra ver se, tipo, a gente tem assiste olhando já de uma forma mais estratégica, pensando na edição e tal, para ver como que isso é visto pelo sofá. E a minha mãe falou exatamente o que a Laura disse. Minha mãe falou assim, eu acho que a Mariane não gosta da Gisele. Ela falou. Então, tipo assim, ficou com essa sensação no ar de, tipo, uma possível rivalidade entre as duas, sabe? Tipo, a fulana não gosta. Sofá, aí, ó. Laura é sofá do MasterChef, quem diria, né? Então... Eu sou, porque o MasterChef eu só comento às vezes, então eu acho que eu vejo uma visão assim, eu não vejo pensando no que eu vou falar, igual eu vejo Big Brother, que eu comento sempre, já pensando em coisas para falar. Como eu não comento sempre o MasterChef, eu vejo o MasterChef, tipo, sem pensar assim, o Mitch me falou, eu lembrei, eu queria falar isso. Mas eu não assisto o MasterChef pensando no que eu preciso falar. Então eu acho que é diferente a percepção, assim, porque se eu tivesse assistido ontem pensando nas coisas que eu tinha que falar, eu teria talvez tido outra visão das coisas. Mas para mim ficou muito claro que ali pode ter. E a Mariane já se colocou num grupo, tudo. Ela falou, não, que a gente vai ter pessoas saindo toda semana, porque ela estava triste com a do Yuri e tal. E foi tipo assim, para mim ela já está se colocando, como a Gabi falou, numa posição de jogadora. É que nem quando o povo falava ali, eu gosto muito de estar aqui. Eu digo, mulher, primeira vez que tá pisando na cozinha do MasterChef. Tá gostando do quê?
É, assim, não tem como. Mas eu falei em off pra Laura, tem que falar aqui no podcast também. Fica a dica aí pro no top 12 vir a prova do Zodíaco, né? Vamos ver o que vai sair cada um aí cozinhando. Vou fazer o quê? Cozinha cabra, escorpiões, peixes, não sei, mas faz uma coisa aí, Band. Usa a criatividade, traz um povo pra astrologia e cozinhar com base O, nisso. o Yuri vai ser o consultor dessa prova. É o, como falei, o João Bidu gastronômico, vem O aí, é o Yuri Yuri. ainda pode entrar na repescagem, né? Não vai poder ser o consultor da Vai prova. ver que o signo de fogo dele ajuda, né? Vai ser atacar fogo na competição. Aí, ó. O Ares, né? O signo dele vai ajudar. Satanás, né, gente? Eu posso falar, local de fala, que é o meu. Mas antes de continuar, eu quero lembrar, como sempre lembro, que estamos nas principais plataformas de áudio, como Spotify, Apple Podcast, Deezer, Google Podcast, Amazon Music, etc. Toda quinta falando do MasterChef Brasil, então nos avaliem com 5 estrelas, indique os podcasts para quem gosta de programa gastronômico, culinário, ou para quem não gosta, também gosta de acompanhar só esporadicamente, mas vem ouvir a gente, das as avaliações, e já quero dizer que o Eurovision está acontecendo. Esse episódio vai sair na quinta-feira, é o dia da segunda semifinal do Eurovision, que eles formam a final. E na segunda-feira vai ter eu, Laura, Tonho e Nive fazendo nosso tradicional top 12 e analisando o Eurovision. Será que eu serei que nem ano passado, que só teve 2 músicas que gostei, passando na opinião de Tonho, Laura e Nive? Ou será que esse ano nós teremos uma rinha entre nós 4 e vai Eu entrar tenho só música que a gente acha que não valia a pena, só porque as notas da gente foram altas? Eu tenho certeza que a gente vai discordar muito, como sempre. Vamos pro combate número 4. Combate com coxinha e o Wilton foi aprovado. Já quero dizer que Coxona, né? Era imensa. gostei, porque assim, coxinha é paixão nacional. Eu achei que foi jogo baixo, porque a coxinha entrou, eu acho que já era mais de meia-noite. Eu achei isso jogo baixo, porque onde é que a gente vai conseguir uma coxinha meia-noite? Na cidade interior, em canto nenhum. Mas eu gostei porque eram 2 personagens, assim, falando de personagem em si, que tinham potencial. Eu vi muita gente na timeline gostando dos 2, então fiquei, ora, será que algum vai voltar pela repescagem, né? Mas o Hilton recebia destaque desde o começo, a gente destacou aqui semana passada já, então acho que foi bem, e coxinha é aquela coisa. Eles entregaram sem sal, né? Teve dicas com a Sandra, que salgou o petit gâteau, que a gente vai chegar daqui a pouco, que usaram a referência dela, mas eu acho que foi legal e coxinha tem onde errar mais no sal, etc. Mas se você setar a massa da coxinha, um pouquinho de nada do recheio, eu acho que é meio caminho andado, já fica tudo maravilhoso. E só mais distou, né, gente? A gente saiu de um churrasco, sabe? O povo tem que preparar a carne do churrasco e foi pra coxinha depois. Eu acho que pra seleção do povo, eu acho que é mais justo. Falando agora, como a gente sempre fala no Big Brother, né, Laura? Não tem justiça em reality show. Seria uma prova de nível igual pra todo mundo ter a mesma chance, entre aspas, de entrar. Mas não veio aí, mas o Wilton passou. E você, Gabi, o que achou dessa prova da coxinha? Primeiro, eu não acho tanto problema. Claro que o ideal seria que as provas fossem do mesmo nível, mas eu não acho que seja tanto problema, porque você está competindo só com a pessoa que está cozinhando a mesma coisa que você. Então, tipo assim, quem fez lasanha não está competindo com quem fez churrasco, que não está competindo com quem fez coxinha, sabe? Pelo menos não nesse primeiro momento. Depois, obviamente, vai estar todo mundo no mesmo balaio. Mas, então, nesse primeiro momento, eu não acho que seja tão problemático. Eu acho que seria se, tipo assim, cada um cozinhasse uma coisa e daí, depois, eles escolhessem, sei lá, os 10 melhores entre tudo, sabe? Aí eu acho que seria um problema. Especificamente sobre a prova da coxinha, eu tive justamente essa sensação. Eu gostava dos 2. A história do... Ai, gente, eu tô péssima sem nome. Eu não guardei o nome deles ainda. O que foi eliminado, a história dele me comoveu bastante. O Clóvis, a história dele me comoveu bastante, assim. Então eu tava torcendo pra ele entrar, tipo, sabe, assim, aquela pessoa que você torce ali pra que, tipo, ele consiga concretizar a história ali que ele contou, né? Então eu tava torcendo muito por ele. Mas eu também gosto do menino que ficou, né? Então, esse foi um duelo ali que me doeu o coração. E o que eu achei legal é que, tipo assim, embora a coxinha seja paixão nacional, que seja, tipo, algo super clássico, assim, os 2 fizeram, tipo, receitas, embora com o mesmo sabor, os 2 fizeram receitas totalmente diferentes de coxinha, né? Tipo, ali a questão da massa e tal. Então, eu achei que foi, tipo, bem legal, porque apesar de ser a mesma coisa, cada um teve preparo diferente, e aí acabou gerando meio que aquela dúvida da gente de qual seria melhor, né? E o Clóvis acabou, acho que, penando ali, pagando um pouco o preço de talvez ser um pouco mais amador e não saber lidar com a fritadeira, né? Que eu acho que foi o que acabou... Porque como as 2 coxinhas, elas estavam com o mesmo defeito, eu acho que talvez se a do Clóvis também tivesse
crocantezinha, assim, com a massa um pouquinho mais crocante, talvez teria ficado os dois ali, seria mais difícil para os jurados decidirem, né? Eu achei que os dois, eu concordo, acho que os dois foi assim, que eu mais tive dúvida, porque eu achei que os dois estavam bem destacados na edição, né? Assim, os dois eram pessoas que estavam marcando, que eu lembrava, assim, sabe? Que eu sou muito ruim no começo também. E os dois pareciam bem queridos lá dentro, assim, bem falados. Então, eu acho que essa foi a mais complicada, assim. Mas eu acho que é uma. Nossa, eu acho que fazer coxinha é bem complicado, assim. Então, eu acho que foi bom por isso. Assim, é complexo por causa da massa. Fritar a coisa é muito difícil mesmo. Muito complicado. E eu achei que eu fiquei assim, eu queria que os dois tivessem passado, assim, eu acho que os dois seriam bons personagens. Quem sabe o Clovis depois não volta na repescagem, né? Não sei. Mas eu achei que foi uma prova bem legal, assim. Foi uma das, eu acho que foi a batalha que eu mais gostei. Depois nós tivemos a confirmação de que teria sim padrão nos tops do MasterChef, porque botaram logo um pra duelar contra o outro, né? Então assim, a gente sabia que pelo menos um ia ter. E tava óbvio pra mim que o Diego ia passar, porque ele também tava recebendo destaque desde o começo, que foi o combate de Fish and Chips. Que a última vez que eu comi Fish and Chips foi com a Gabi. Quando a Gabi vem de uma pessoa que a gente foi no restaurante da Lubianca. A gente tem um review em algum episódio aí que a gente fez, que tava eu e a Gabi, né? Uma experiência um tanto quanto interessante no restaurante da Lubianca. Mas eu achei, assim, uma prova legal, mas ficou, enquanto na prova da coxinha os jurados ficaram com vontade de passar os dois, eu senti isso, que os jurados queriam passar os dois. Nessa, pela fala que tiveram, foi tipo, ele tem que passar um. Um vai passar porque a gente tem que passar um, sabe? Porque tiveram vários erros, um tomou banho de óleo, se embalsamou em óleo na cozinha, mas eu acho que Fish and Chips, eu acho que se tratando de duelo em si, dos combates até agora, foi o que foi um pouquinho mais fraco, né, de nível dos participantes. Mas isso é coisa que dá pra corrigir depois, porque vai ver, não era uma coisa que os dois mandavam bem, né, manjavam direito das coisas. Mas eu achei que foi bem abaixo e eu não sei muito o que falar, porque Fish and Chips é meio complicado, né? A pessoa tem que ter uma praticidade de conseguir misturar os sabores, fazer coisa legal. O outro se viu, eu não estou lembrando o nome do outro, gente, porque ele se viu praticamente uma sopa ali no lugar de molho. Tava ralo, gente, tava água pura, tava água amarela. Aquilo era. Mas pra mim faltou ornar, faltou substância, mas tava na cara que o Diego pra mim passaria. Isso de cara, né? Eu não sabia a gente não sabia da repescagem ainda, mas tava meio na cara que ele ia pra frente. E você, Laura, o que achou? Eu acho que esse é um tipo de prova que é difícil de elevar, sabe? Eu acho que essa é a questão, assim. É um tipo de coisa, de comida que é complicado, porque você tem que trabalhar muito tempero, você não tem tanto tempo assim para experimentar e tal. Mas para mim esse é um grande desafio. É uma prova difícil de elevar, então realmente nenhum dos dois me impressionou e nenhum dos dois eu fico, nossa, morrendo de vontade de comer, sabe? Uma coisa assim. Achei que os dois foram bem decepcionante, não vou falar. Pra mim foi, sabe, tá, acabou. Por mim, teria tido outras pessoas que saíram. Eu acho que ficou meio aquém. Eu concordo com tudo que vocês falaram. Tipo assim, não deu vontade de comer nada do que tinha ali, pelo menos pra mim, assim. Não parecia, a fritura não parecia bem feita, parecia que tava encharcado de óleo, assim. Enfim, eu tive a mesma sensação que vocês. Eu gostei muito do Diego no primeiro episódio. Eu lembro que ele fez uma sobremesa, né? E que ele fez. Eu lembro que eu achei ele super criativo, assim, da receita que ele fez, que ele levou, né? Aquela que levava meio pronta de casa. Eu achei ele super criativo, então eu super pensei, assim, que ele teria bastante potencial. Então eu fico feliz de ver ele avançando na competição. Mas eu realmente achei que ontem ficou aquém, assim. E pode ser, talvez, porque de fato, como a Laura disse, é um prato difícil de elevar, mas ao mesmo tempo ele não é tão complexo. Então é uma coisa que é, entre aspas, fácil de tu fazer, de tu entregar pelo menos, assim, razoavelmente bom, sabe? Faltou substância, faltou aí entregar uns peixes e as batatas melhor. Eu gostei do outro no mezanino falando, peixe e batata frita. Vou falar em português, ele disse assim, gente como a gente. E o combate 6, que foi o último, né, do episódio, foi o do Petit Gâteau, que foi o Hendrik e a Stephanie foram aprovados e tiveram a Sandra, né, mostrando que serviu um petit gâteau maravilhoso, mas quando os jurados provaram, era sal puro. Depois ela foi tentar redenção no Aprendiz, né, bem diferente do MasterChef, e também não ganhou.
Então fica aí a chance, né, Sandra, pra tentar outros ares aí de reality shows que pode ter. Big Brother, quem sabe? Fazenda. E aí, Laura, o que você achou do Petit Gâteau, que classificou mais duas pessoas, formando assim o top 9 do primeiro dia? Então, eu achei que o Petit Gâteau foi uma prova que eu fiquei meio assim confusa. Pela edição, eu achei que ia passar. Agora eu não vou lembrar o nome da primeira pessoa que passou, acho que eu ia passar. Aí quando teve a segunda, que teve a Stephanie e a Camila, eu achei que ia ser a Camila. Então eu fiquei meio perdida, sabe? Eu acho que é, fiquei meio assim, será? Eu achei estranho, assim. Foi essa que fiquei confusa. Ah, o primeiro que passou foi o cara. Eu acho que primeiro que foi uma ótima escolha por causa do Petit Gâteau salgado. Acho engraçado fazer esse retorno, né? Petit Gâteau é uma coisa que é complicada de fazer, realmente. É chatinho, assim. É, mas eu achei que ficou meio que. Tanto que depois eu fui ver na internet, porque eu acabei dormindo um pouco antes de acabar, então eu tinha visto depois na internet. E tá todo mundo nos comentários falando também que achou que a Camila que ia entrar. Então acho que talvez a edição não tenha deixado muito claro a questão, porque as pessoas falam, porque a Stephanie foi muito ajudada pelo mezanino, ela falou que ela nunca tinha feito, né? Tal, mas eu não acho, foi ajudada na receita, eu acho que isso é normal, ela que fez, no final das contas. Mas eu realmente achei que a Camila que ia passar, fiquei meio surpresa, assim, essa foi minha lembrança do próximo. Não, o bom é assim, que são 10 temporadas, né? Só amadoras, né? Tem um monte de profissional, tem a Júnior, tem a mais, tem um monte de temporada. Sempre tem ajuda do mezanino, a gente sempre reclama, gente, mas é como a Laura falou, a pessoa faz a prova que o mezanino, faz a receita que o mezanino disse por sua conta e risco. Se vai dar certo, vai dar errado, no final das contas, é quem E eu acho fez. assim, não acho errado, ninguém tem que saber todas as receitas, já a pessoa tá lá falando só, não quer dizer também que, sei lá, não acho tão absurdo, assim, não é como se eles só falaram, pelo que a gente viu, eles só falaram tipo, certas quantidades, assim, ela confirmou com eles, não foi também, não achei nada grave, assim. Mas todo mundo Eu, ach... comentou isso. eu achei interessante a prova, porque assim, o Juliano demorou muito, né, pra colocar no forno. Não, ele Ficou chamando misturando na atenção. panela. Tava muito forno. O Hendrick foi aquele nervosismo que conseguiu, né, desinformar direito ou não, mas o Hendrick eu vi que tava dando muitos likes nos comentários e tava bem ativo nas redes sociais, no Twitter, esperando sua aprovação. E a Stephanie, concordo que eu pensei que a Camila que ia passar. Principalmente quando teve um confessionário pra alguém falando assim, eu quero que a Stephanie passe porque é do meu grupo. Eu digo, vai sair? Eu pensei isso também. Mas eu acho que talvez a Camila Nessa eles me passe pela enganaram. repescagem, né? Nunca se sabe. A edição dela foi boa assim. Porque eu digo, gente, não quero que a Band cometa erros armadores em edição de 10ª temporada do MasterChef, né? A gente não espera que aconteça isso. Mas só quem sabe, né? A Camila não volta aí. Porque foi uma prova com sobremesa, né? E sobremesa a gente sabe que é o calcanhar de Aquiles de muitos participantes do MasterChef, inclusive até quem é especialista em sobremesas. Então, pode ser que as pessoas que foram bem com a sobremesa não fossem bem com o prato salgado e vice-versa, né? Mas eu acho que foi uma prova legal, porque o petit gâteau era uma coisa doce, já tava entregue à fome já uma hora dessa, 1 hora da manhã, petit gâteau ainda por cima na tela da televisão. Tava assim, mas eu achei uma prova legal. Achei uma prova interessante. Podia ser melhor? Podia, mas é como falei, são 6 combates. A gente quer saber como vai fazer semana que vem, com o resto dos combates e uma repescagem ainda. Mas e você, Gabi, o que achou do petit gâteau? Eu acho que o Petit Gâteau, ele é legal porque além de ter, tipo, essa história da Sandra, que é emblemática, acho que todo mundo lembra, é muito legal por ter também, tipo, essa relação tão grande com o Jacan, né, dele ter trazido o Petit Gâteau pro Brasil. Inclusive, fun fact, que na Austrália, Petit Gâteau chama lava cake, porque é tipo um vulcãozinho, né, aí quando você abre o bolinho, cai a lava. Enfim. Eu achei muito legal a prova, eu gostei. E eu acho que é aquela coisa que, tipo assim, é uma prova complexa, precisa de muita técnica. E eu sinceramente achei que os resultados seriam piores. Eu achei que ia ter gente que não ia conseguir entregar, tipo, um bolinho minimamente decente, assim. E todos eles conseguiram, né? A gente sabe que confeitaria muitas vezes a galera se perde, mesmo já estando ali há mais tempo. Então, tipo, sendo a primeira prova deles na cozinha e todo mundo conseguiu entregar ali um bolinho minimamente decente, eu fiquei surpresa positivamente. E eu tive a mesma sensação que vocês, assim. Num primeiro momento, quando o Jacan fez aquela cara feia pra laranja que ela colocou, ali eu pensei, acho que ela vai ser eliminada. Só que depois
quando eles foram dar o resultado, foi o Rodrigo, né, que foi dar o resultado dela, eu acho. Ele falou alguma coisa do tipo, nossa, esse toque de laranja ficou muito bom, deu uma acidez, blá blá blá, combinou muito bem com chocolate. Então ali eu pensei, opa, eles gostaram, tipo, da laranja. Então eu também fiquei um pouco confusa, assim. Eu não entendi muito bem o que aconteceu para ela ter sido eliminada. Eu acho que talvez, não sei mesmo, acho que talvez tenha sido, eles tenham, cada um votou em um, não sei, eu fiquei um pouco confusa também. Mas foi isso, formaram um top 9 do que a gente acha. Eu falo top 18 desde a semana passada porque é o que a banda informou em alguns posts que seriam 18, mas ninguém sabe, né, gente? Que a banda pode estar dizendo 18 passando assim e não sei quantos por repescagem, né? Então a gente não sabe. Mas e não tem nem como a gente dizer expectativas de quem a gente quer que volte na repescagem, porque ainda tem gente boa que vai aparecer no próximo episódio, da próxima terça. Então fica aí o mistério no ar de quantas pessoas voltarão, né? E quantas pessoas teremos nos tops e quantos episódios teremos esse ano, já que 3 episódios foram só de seletivas, né, da formação da Hora da Verdade, que vai chegar, que finalmente a gente vai conseguir comentar um episódio com um prato específico para todo mundo, né? Porque a gente comentou 6 pratos aqui, gente, de uma vez só, essa semana. E semana que vem, gente, se o episódio for muito longo, a gente não consegue comentar todo mundo assim, mas acho que a gente consegue porque a repescagem, na teoria, vai ser um prato só para todo mundo, né? Então facilita mais na hora da gente dizer o que a gente achou de cada um. Mas é isso. Os combates, parte 1, terminaram. Comentem aí, vocês aí que estão nos ouvindo, em qualquer lugar que estão nos seguindo, seja no Twitter, Instagram, que tem redes sociais minha, da Laura, da Isa, da Gabi, do podcast, tudo na descrição. O que vocês acharam, que nota vocês dariam. E se já tem alguma torcida, embora metade dos participantes não tenham sido definidos ainda. Nos vemos semana que vem. Obrigado a todo mundo que nos ouviu. Mandem e-mail para extrapodcast@gmail.com. Como a Laura tá aqui, a gente sempre manda beijos para as amigas da Laura, né? Que estão sempre nos ouvindo e vão ouvir com certeza. Mas é isso, até semana que vem e tchau. Tchau.